Capítulo 839 – A raiva dos gigantes. Ao mesmo tempo, Buckingham também ficou chocado com o que estava acontecendo. De fato, os mestres que conheciam a cidade de Girland ficaram surpresos com o que viram. Quando uma série de sinos soou, uma vasta quantidade de poder sagrado se elevou da paróquia da Santa Igreja em Girland. Esse poder era mais de dezenas de milhares de vezes mais forte que a energia da oração, resultado de dezenas de milhões de pessoas orando juntas. Em um instante, essa vasta energia semelhante ao oceano envolveu toda a cidade de Girland, fazendo o mundo temporariamente perder seu glamour, pois apenas o branco podia ser visto. Como se o mundo estivesse cheio de leite branco, a majestosa cidade de Girland, com mais de 50 quilômetros de raio, caiu instantaneamente sob o controle do poder da Santa Igreja. Até o Palácio Real de Lyon não foi exceção. Foi completamente ultrapassado pelo poder sagrado. O poder sagrado era tão óbvio que não era preciso sentir para detectá-lo com cuidado. De fato, até pessoas comuns podiam ver aquela luz branca e podiam sentir o calor no ar quando fechavam os olhos. Os elementos sagrados da natureza estavam quase condensados em um líquido, repelindo todos os outros elementos da natureza. Nesta situação, os guerreiros e magos que confiavam nos outros elementos nas batalhas ficaram muito enfraquecidos, mas os padres e santos cavaleiros da Santa Igreja podiam liberar de 4 a 5 vezes suas forças de combate. Isso foi inacreditável. Embora a Santa Igreja fosse a força mais poderosa do continente, a força que ela demonstrou não estava nesse nível. Afinal, a paróquia da Santa Igreja em Girland era apenas um ramo intermediário de todos os ramos que a Santa Igreja tinha no continente. No entanto, de repente, revelou que era capaz de tanto poder. Agora, com esta informação, seria impossível acreditar que as paróquias da Santa Igreja nos superimpérios não tivessem trunfos semelhantes, se não mais poderosos. Se a Santa Igreja que se proclamava desinteressada do poder mundanos de repente mudasse de ideia, a tragédia ocorreria. Se eles usassem armações terríveis para aumentar a força de seus muitos crentes, nenhum império no continente poderia reagir. Essa terrível descoberta era capaz de fazer qualquer império e tomador de decisão tremer de medo depois de pensar um pouco. De onde veio esse poder aterrador? Isso não é normal. Pensou o imperador Juninho. Mesmo que dezenas de milhões de crentes devotos orassem ao mesmo tempo e contribuíssem com sua energia de oração sem se conter, esse fenômeno não poderia ocorrer. Mesmo que um padre ou um cavaleiro sagrado que estivesse no pico do reino do sol ardente acendesse seu poder sagrado vital, uma cena tão aterrorizante não aconteceria. Talvez isso só ocorresse se os deuses que a Santa Igreja adorava descessem do céu e difundissem seus poderes. No entanto, ficou claro que nenhum deus apareceu. Não havia supressão divina que surgia com a aparição dos deuses. Após o breve momento de choque e pausa, muitas operações começaram a ocorrer dentro da cidade de Girland em alta velocidade. Uma tela mágica azul apareceu, bloqueando os abundantes elementos sagrados. Então, muitos mestres apareceram nos cantos do Palácio Real, repelindo os elementos sagrados e certificando-se de que estavam completamente seguros dentro do Palácio Real. Então, os militares de Lyon, os soldados do departamento de patrulha, os guardas particulares dos nobres, os cavaleiros do Ministério da Supervisão e até alguns grupos mercenários que não estavam tecnicamente sob o controle do Império Lyon coordenaram-se entre si, mesmo sem ter um comando central, e eles apareceram ao redor da paróquia da Santa Igreja em Girland, parecendo cercá-la. Os cidadãos comuns e as orações dos fiéis foram interrompidas, e a família real imediatamente ordenou que os cidadãos confusos e animados voltassem para suas casas. Então, a capital de Lyon foi imediatamente confinada. Parado ao lado da janela do palácio lateral, o imperador Juninho, que havia perdido a compostura por um momento, ficou em silêncio e ponderou. Ele estava franzindo testa e sua respiração ficou muito lenta. No final, sua aura até desapareceu, e ele estava em um estado místico. Parecia que o cabelo dele congelou no ar, sem se mexer.
Buckingham também entrou em uma profunda reflexão. De repente, o imperador Juninho zombou e acordou de sua linha de pensamento. Parece que agora entendo, Santa Igreja, sua ambição está finalmente aparecendo. Em um local remoto na região norte de Azeroth, a sede da Igreja Regional do Norte ficava no pico de uma montanha alta que as pessoas comuns não podiam escalar. Estava cercado por nuvens espessas, fazendo parecer um palácio divino que flutuava no céu. Sentado no trono alto no centro do palácio, um homem de meia-idade que estava conversando com algumas pessoas de repente detectou algo, e ele se transformou em um traço de luz e apareceu nas escadas que levavam ao portão gigante do palácio. Este homem de meia-idade tinha uma leve corcunda, e seus cabelos eram finos e grisalhos. Seus olhos estavam esbugalhados um pouco, e ele parecia um pouco feio para dizer o mínimo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem é esse? Quem abriu o selo proibido sem ordem e liberou o poder sagrado que vinha acumulando há milhares de anos? O homem de meia-idade usava uma túnica dourada sofisticada que flutuava no ar e tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma cruz de ouro nas mãos. Em frente a esse palácio divino, ele olhou na direção do Império Leon com extrema raiva e choque. Enquanto batia os pés e rugia de raiva, ele parecia alguém cuja noiva foi levada embora. A poderosa aura sagrada que ele emitia subconscientemente se expandia para fora como um tornado, e os poderosos sacerdotes e cavaleiros sagrados que eram lordes da classe Sol e o seguiam para fora do palácio foram soprados como palha. Só essa aura sacudiu o palácio divino e levantou as nuvens espessas da região. Quando as nuvens colidiram umas com as outras, os raios induzidos pela fricção brilhavam e trovejaram, e já estava caindo lá embaixo. Bispo Platini, os 30 a 40 sacerdotes e cavaleiros sagrados da classe Sol ajoelharam-se atrás dele com medo, e eles não sabiam o que estava acontecendo. O Bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, estava explicando o código de Deus pacificamente, mas de repente ele ficou furioso. Isso era algo que não acontecia há quase 60 anos. Passe minha ordem. Com a honra do Pai Divino, o chefe de execução Erning do Departamento de Execução de Heresia do Norte precisa partir para a paróquia de Lyon imediatamente. Todos os padres e cavaleiros sagrados que estão acima do nível da túnica vermelha, incluindo o bispo John da paróquia de Gerland, serão presos e acusados pelo crime de heresia. Seu santo poder será expulso, e eles serão levados de volta à sede para serem julgados. A voz do bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, era tão fria quanto uma lâmina. As pessoas que ouviram essa ordem sentiram que estavam dentro de um freezer. O departamento de execução de heresia era famoso dentro e fora da Igreja Sagrada, e o chefe de execução Erning do departamento de execução de heresia do Norte era um personagem cruel que muitas pessoas temiam. Erning provavelmente nem sabia contar quantos mestres, dentro e fora da Igreja Santa, ele havia matado. Para os membros da Santa Igreja que conheciam bem Erning, eles preferiam morrer com um raio ou ser cortados em muitos pedaços do que cair nas mãos desse homem e ser torturados. O bispo Platini está enviando Erning assassino. Será que algo gigante aconteceu no Império Leon? As pessoas que estavam ajoelhadas atrás do bispo Platini eram todas influentes e prestigiadas, mas não ousaram duvidar de nada. Na verdade, eles nem se atreveram a respirar pesadamente, muito menos a fazer qualquer pergunta. Prepare-se para abrir o portão do reino divino. Preciso me encontrar com o Papa Blatter. Depois de pensar por um momento, o bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, se acalmou um pouco e tomou uma decisão. Então, ele se virou e entrou lentamente no grande palácio divino. Região central de Azeroth, Ilha da Sicília, no mar Mediterrâneo, também conhecido como Reino Divino. Era uma ilha na qual as pessoas comuns nem sequer chegavam perto em suas vidas, e era o lugar mais protegido no continente de Azeroth. Nem mesmo os lordes no pico do sol ardente conseguiam entrar à vontade. Nesta ilha enorme, magníficas estátuas de deuses estavam por toda parte como as estrelas no céu, e muitos grandes palácios podiam ser vistos.
Havia apenas sacerdotes de alto nível e cavaleiros sagrados que podiam ser vistos na ilha, e a ilha da Sicília era proibida aos forasteiros da igreja sagrada. No centro da ilha da Sicília, havia uma estátua gigante que alcançava as nuvens. Ouviu-se que esta estátua foi esculpida em uma montanha gigante e era a maior estátua do Pai Divino no continente. Esta estátua tinha uma cabeça coroada e segurava um cetro gigante, e as nuvens brancas do céu só alcançavam sua cintura. Como um deus de verdade, parecia que estava olhando para o mundo. Essa estátua gigante de Deus tinha outras funcionalidades. Era também o maior palácio divino do continente. Depois de muitos anos de construção e reforma, o interior da estátua foi esvaziado, e havia muitos túneis labirínticos e pequenos espaços, armazenando todos os documentos, tesouros e segredos antigos que a Santa Igreja reuniu desde o seu início. Era também a residência do Papa Blatter, e seu dever era proteger esse lugar. No momento, ninguém sabia que o Papa Blatter, que estava de bom humor meio minuto antes, de repente ficou realmente bravo por algum motivo. Enquanto estava no topo desta estátua divina e olhando para a ilha da Sicília, a expressão do Papa Blatter mudou repentinamente, e ele acenou com as mãos, transformando dois padres pequenos e bonitos que o serviam em cinzas. No momento seguinte, uma série de sinos de notificação soou. De repente, um gigantesco portão de teletransporte com mais de 1000 metros de altura apareceu na região norte da ilha da Sicília depois que uma luz brilhante passou. Dentro do triste suspiro da graça divina, para Fei, esse foi o momento mais perigoso que ele experimentou desde que foi trancando dentro dessa matriz mágica. O poder do triste suspiro da graça divina aumentou dezenas de milhares de vezes, e esse espaço estável do cosmos ficou subitamente violento. Tudo neste espaço girou rapidamente, e todos os tipos de fenômenos estavam ocorrendo. Na velocidade da luz, estrelas, nebulosas e galáxias foram criadas, e elas cresceram, se desenvolveram e morreram. Então, tudo ficou embaçado. Essa energia mística semelhante à canção de Ninar também se tornou muitas vezes mais agressiva. Ondas de brilho do poder sagrado correram em direção ao centro da criação dentro do corpo de Fei. Só por você, eu até usei métodos proibidos e ofendi toda a Santa Igreja. Rei de Chambord, você deve se orgulhar disso. No entanto, é isso. De agora em diante, toda a herança que você recebeu do Rei dos Deuses pertence a mim agora. A voz do esqueleto dourado retumbou dentro deste espaço cosmos que ainda estava se transformando.